A paz tenha Jesus, aos irmãos, às irmãs, a todos que me ouvem. Estarei falando hoje um pouco mais sobre um assunto bem interessante nos dias de hoje para a Igreja do Senhor. Estarei falando sobre a resistência ao pecado. E eu usei um texto no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Aqui estarei falando um pouco sobre este personagem, Caim, o qual foi o primeiro assassino que assassinou seu irmão Abel. E aqui Deus dialogando com Caim, Deus ele propõe e concede oportunidade a Caim, oferecendo um direcionamento para que ele pudesse escolher em fazer o certo ou fazer o errado. E aqui Deus ele fala que o pecado estava à porta de Caim, ou seja, o pecado é como uma fera, como um demônio que espreita as nossas portas e nos tenta. A Bíblia diz que ninguém que diga eu sou tentado, diga que por Deus foi tentado. Se somos tentados pela nossa própria concupiscência, porque do coração procede os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, tudo isso do nosso coração. Mas Deus ele diz: sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Só venceremos o pecado quando nos sujeitamos à majestade de Deus, à sua natureza, pois Deus é santo e ele abomina o pecado. A partir do momento que nós rendermos ao Senhor e reconhecermos que necessitamos dele, que não há bem algum na nossa carne. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não há bem algum em nossa natureza. Mas quando nos rendemos ao Senhor, o Senhor nos dá o suporte para resistirmos às ciladas do diabo, às suas artimanhas que vêm sobre nós para nos tirar da presença de Deus. Pois Isaías ele diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós. Então, quando nós estamos no pecado, quando nós somos submissos ao pecado, quando não resistirmos ao pecado, nós estamos nos afastando do Senhor. E o salário do pecado é a morte. Nós precisamos voltar para o Senhor. E o Senhor nos deu uma arma poderosa para resistirmos ao pecado. Sujeitarmos ao Criador. Sujeitarmos e rendermos a Ele. Porque se nós colocarmos a nossa força, a nossa confiança, a nossa fé no Criador, nós triunfaremos sobre o pecado. E como Deus ele dá o norte para Caim, dizendo que ele tem o poder para dominar o pecado. Mas nós só poderemos dominar o pecado quando nós confiamos no Senhor. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal. O fundamento é Cristo.